Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, consenti-vos. É apenas o princípio das dores que eu enunciei pelo anúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeitei o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso me obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou eu, Cristo, Filho do Homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, reina em glória o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, batai e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra. Estou aqui de novo a falar, por ordem do meu Pai Senhor de Deus, a todos que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, e mais de 7 neurônios funcionando. Todos que tiverem essas condições poderão assimilar o que eu falo e ver a verdade como ela é nua e crua. 2000 anos eu disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está sempre em vigor. Então eu tenho que começar a abrir os olhos de quem quer ver a verdade. Meu Pai diz que eu tenho que falar sempre de novo, até que ninguém mais creia que eu fui de carne e osso para o céu, que foi a maior mentira, a maior fantasia que plantaram na cabeça dos habitantes da terra. São 2000 anos de mentira, 2000 anos de engano. Ninguém pode subir de carne e osso para o céu. Agora, reitero uma vez mais, a ciência já comprovou e comprova que lá no espaço sideral
a temperatura confina a 273 graus Celsius negativa e não tem ar para respirar. Portanto, não tem como viver alguém lá de carne e osso. E se formos analisar bem clara e friamente, eu tenho boa vontade de explicar sempre de novo. Primeiro, que se eu tivesse ido de carne e osso para o céu, que muitos esperam, a maioria, que eu vou voltar de lá. Então, se eu tivesse ido, eu teria ido nu, peladão, que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, como podemos ver nas escrituras. Então, eu teria ido nu, e agora voltaria nu, mas se eu tivesse ido, eu estaria congelado a temperatura de 273 graus Celsius negativo. Então, eu queria primeiro remover a fantasia do engodo dogmático da cabeça dos meus filhos. Aí, quando compreenderem isto, então vou explicar mais adiante que há 2000 anos eu disse, quem crê em mim não morrerá jamais. A morte não existe. Existe o fenecimento da carne. Você vai desencarnar e depois vai reencarnar. A morte é quando o sangue coagula. E quando ele coagula? Por que o sangue não coagula? Quando é que ele coagula? Quando chega a hora, o Senhor abandona o sangue, porque todos os seres humanos que não sabem até agora, fiquem sabendo, que são animados pelo sopro divino. E que Deus, porque é onipresente, onisciente e onipotente, então como onipresente, ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Então, não tem como fugir dele, nem não há de cometer um delito. Porque se ele é onipresente, ele vê tudo. Aí é óbvio que daí os encabrestados, os desavisados, os que não raciocinam, não, mas se Deus vê tudo, por que Ele permite que alguém mate uma criança ou que alguém mate alguém? Ele deu livre arbítrio para o ser humano, e quem comete um delito, e por que se ele está vendo? Sim, ele vê, porque ele está no vosso sangue. Como eu disse e reitero uma vez mais, Deus vivifica cada célula de vosso corpo, cada partícula de vosso sangue, porque Ele é onipresente. Então Ele vê tudo, mas quando alguém comete um delito, contrai uma dívida com a lei dele que é perfeita. Ele vê tudo, mas não vai impedir. Porque se alguém comete um delito, vai pagar pela lei. A lei do karma, que é uma lei eterna. Não é uma questão de espírita, de esoterismo, é uma lei, que sempre existiu a lei do karma. Haja visto que nas escrituras está claro lá que uma vida por uma vida, dente por dente, olho por olho, são síntese da lei. Muito bem, então tenho que dizer uma vez mais que Deus, meu Pai, não tem mãe, é o único ser incriado, meu Pai é vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, se assim compreendeis. Então, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do universo. E não tem sentido para aqueles que quiserem começar a raciocinar, pelo menos compreender como, que é isso? Um Deus que tem mãe. Que Deusinho é este? Ele é o supremo criador. Se ele tivesse mãe, então quem teria criado a mãe dele? Sendo que ele. Não tem como dizer que Deus tem mãe. Porque para ele ter mãe, a mãe dele tinha que ser superior a ele. E alguém teria criado ela. Então quero que todos raciocinem, que podem, inclusive, dizer uma outra coisa, antes de abrir para responder qualquer pergunta, dizer uma outra coisa. Os cristãos verdadeiros, os cristãos que raciocinam, os que são verdadeiros, eles não precisam ir a igreja nenhuma. Eles se lembram do que eu ensinei, que eu disse para não ir a lugar nenhum para invocar Deus. Diz assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo eu vou que espaço e te abençoe. Eu deixei bem claro que não precisava ir a lugar nenhum para falar com Deus. E claro que por este motivo, por esta instrução, é que aumentou o ódio contra mim,
E por conta disso que eles buscavam meu sacrifício, a minha morte, ou melhor, minha exaustão, quando eles viram que eu disse que não precisa ir mais lá. Vamos compreender melhor, vamos raciocinar calmamente. O que quer dizer, por quê que eles iam lá? E por que tinha que ir? Na igreja, hoje em dia, nas igrejas, quem vai lá vai para ouvir o pastor, o impostor que se diz pastor, chantagear o dízimo, conta bem, irmão, o dízimo, e mais, quem dá mais? Tem fogueira satânica, uma montoeira de vigarice, sem vergonha, inventado para espulhar o dinheiro do povo. Eu tenho uma recordação bem triste que eu vi de uma igreja. Eu sei de todas, mas eu fiquei sabendo quando eu fui uma vez lá no interior de Minas Gerais. Tu lembra como é o nome daquela cidade? Né? Bicas. Não é Bicas? Não, aquela cidade que o comerciante vendeu a máquina de costura. É Cambuí? Cambuí. Tá. Uma máquina de costura, uma costureira comprou com sacrifício uma máquina de costura, e depois o pastor disse para ela que se ela desse a máquina de costura, ela não ia mais nem precisar costurar, que Deus ia dar riqueza para ela. Fiquei muito abismado quando ela me contou isso. Aí eu até falei com o dono da loja que vendeu a máquina de costura, que era também da Igreja Universal do Reino do Demônio. Né? Que Deus não vai fazer chantagem, Deus não vai vender sacramento, Deus não faz fogueira, nada disso. Muito bem, daí eu fiquei abismado. Quer dizer que se a pessoa acredita, ela tinha comprado a prestação da máquina de costura. Por isso que o dono da loja ficou sabendo, e daí onde que eu tinha sido convidado por esse dono dessa loja de máquina de costura lá, de outras eletrodomésticas. Ele veio em Curitiba, me convidou, fui lá, passei por lá, né? Por isso que eu fiquei sabendo disso. Eu estou dando um exemplo, e muitos outros, que eu vejo que dói saber que uma pessoa que trabalha de sol a sol o mês inteiro, e depois tem que dar porque pensa que está dando para Jesus. Desde quando não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que eu ia chantagear o dízimo de quem quer seja. Isso é um absurdo. Ainda disse, não dai de graça o que de graça recebestes, que não era para ninguém cobrar sacramento também. Está lá escrito. Então essa parte eu queria explicar que só quem, depois de tudo que eu falei e falo, só quem quiser ser enganado. Outra coisa, o Paulo, o primeiro falso profeta da era cristã, prestai bem atenção que ele confessou que é falso. Então eu vou lhes mostrar onde é que está escrito que ele confessou, e quem quiser continuar acreditando nele, e não é porque é bobo, é otário mesmo. Porque senão não vai acreditar num falso profeta que confessa que é. Em Romanos 3, versículo 7, está escrito que Paulo confessou com as minhas mentiras, disse ele. Eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Olha, depois que ele confessa, veja se o Senhor do Universo, o Criador Supremo, meu Pai, precisa que alguém minta para enaltecê-lo. Então, depois disso, se um evangelho ainda continua acreditando nele, seguindo ele, porque é um evangelho mesmo. Né? Um jegue que segue o evangelho de Paulo, um evangelho, né? Para quem quiser compreender. Também, tem alguma pergunta agora? Eu tenho aqui. Fala. Renato Pop Brasil pergunta: quem criou Deus? Interessante. Eu acabei de dizer agora que Deus é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do universo. Agora o Deusinho, meu Pai Senhor, Deus ninguém criou. Já explico. Agora o Deusinho das igrejas, esse foi criado pelos impostores que dizem pastor, pelo o imperador romano, o Justiniano. Constantino foi um mágico. Não só criou Deus, como criou uma mãe para Deus, como criou um dia para o meu nascimento. Diz que eu nasci em 25 de dezembro. Uma mentira encobrindo a outra.
uma mentira para engolir a outra. Bom, então agora explicando ao que me perguntou, como é o nome dele? Passou por cima aqui, peraí. Bom, quem me questionou? Não Renato Pop Brasil. Quem criou Deus? Pois é, não nunca delete antes de eu responder. Não, delete aqui, sobe muito rápido. Ah, entendi. Pois é. Então, é claro que, como eu disse, que ele é o único ser incriado. Então, ele criou isso, sim, leis divinas perfeitas, e que ele criou a capacidade, o dom de assimilar que ele é o único ser incriado. Para aqueles que têm a mente livre, para raciocinar livre dos dogmas, que são os cadeados do raciocínio, e ele deu a saber, para quem quiser entender, que ele é o único ser incriado e o único eterno. Então, tudo que tu fizeres, nos momentos de dor, de sofrimento, de medo, se tu invoca ele com os olhos abertos, mirando o infinito, no teu quarto, com a porta fechada, como eu ensinei a Dorilamas, vai sentir um bem-estar, um alívio, seja qual for o teu problema do momento, ter nele a esperança, a convicção de que o dia de amanhã será sempre melhor que o último dia. Então, por isso que tem que invocar a Deus. Eu sempre que me reúno com meus discípulos e discípulas, eu sempre reitero de novo, pense no Senhor. Todo sábado, quando faço reunião, eu falo isso no final. Pense no Senhor, seja qual for a preocupação, porque todo mundo pode ter uma preocupação, até uma tristeza, que às vezes um parente ficou doente, morreu. Invoque o Senhor, pense no Senhor, que Ele é o Senhor da vida e do destino. Eu queria fazer uma pergunta, pode falar. Ele colocou como pseudônimo Palavra de Deus JP. Existe vida fora da Terra? JP? Tá bom. Palavra de Deus JP. Pode botar pseudônimo, ninguém é obrigado. Mas dizer que está no login, no perfil dele esse nome. Palavra de Deus JP. Tá bem. Existe vida fora da Terra? Não, a vida existe em todo lugar. Mas na Terra, vida de terráqueos só na Terra. Aí muitos perguntam que já se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, se existe vida nos outros planetas, talvez até isso que eu queria perguntar. Claro que existe. Qualquer planeta sem a vida que Deus dá, se dissolve. Então tem vida, mas não é a vida que tem aqui na Terra, dos terráqueos. Uma planta, as plantas, tudo tem vida. Só que podem não enxergar. Até as pedras têm vida. Tá? Que durante milênios elas vão se dissolver, também podem se dissolver. Mas então tudo tem vida, porque Ele é o Senhor da vida. Agora, fora da terra, então, na água tem vida. O peixe, animado por uma energia da água hídrica. Não pelo sopro divino, mas também faz parte da natureza que Deus criou. Então existe vida em todos os lugares, mas vida de terráqueo. Aí quando eu falo terráqueo, não é para ofender, não. Tem gente que quiser dizer que eu sou um terráqueo, mas terráqueo é alguém que nasceu da mãe terra. Há 2000 anos, na terra está escrito também na Bíblia que não, há 2000 anos é lei dos primórdios, que tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. E muita gente até hoje ainda acredita que Deus fez um bonequinho de barro, de argila, e soprou e saiu. Isso também tem que começar a compreender a verdade. Porque a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo alguém pode compreender o mistério dela. Então, na Bíblia está escrito: tu és pó, tu pode for tomado do pó, retornarás. Por quê? Vamos explicar por quê. Qualquer um que está me ouvindo agora pode ter certeza que corpo, 70% de água e o restante é terra. Por que pó e por que terra? Na Bíblia está dizendo pó, que é terra, pó da terra. Porque tua genitora, quando tu estavas gestante no ventre dela, tua, de qualquer um de vós, ela tinha que se alimentar, certo? Então, para ela se alimentar, o que ela comia? Terra. Como assim terra? Minha mãe não comeu terra? Sim, ela comia
abacate, pepino, cenoura. O que ela comesse era terra, veio da mãe terra. Abacaxi, qualquer cenoura, batata, né? Batatinha, batata doce também, que é muito saudável. Tudo vem da mãe terra. Então, portanto, todos viemos. Só que a diferença é que, se não raciocinar, eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem se associar ainda, que as plantas dependem da mãe terra, que elas visceram na mãe terra. Então, claro, hoje em dia tem até recurso de plantar em água, tem plantas que vivem também na água, que nascem na água, mas sempre tem uma ligação com a mãe terra. Então, por exemplo, tu és pó, o pó te fosse mar, o pó retornarás. Então, todos que nascem da terra, da mãe terra, um dia voltarão para a mãe terra. Ah, mas se o corpo foi cremado, o pó volta para a mãe terra. Pode demorar tempo, mas um dia volta para a mãe terra. Bem, alguma outra pergunta aí? Itamar pergunta: o que é blasfêmia? Bom, uma pergunta interessante para ser, inclusive, entendida. A blasfêmia é um termo, o que tu usas? Uma palavra de xingação, uma palavra negativa contra o Senhor do Universo. É uma blasfêmia. Tem gente que pensa que blasfema contra estátua, daí não é blasfêmia, entendeu? Blasfêmia é tu falar uma coisa negativa contra o teu Criador, que é o único ser incriado, não tem, santo é tudo mentira. Não existe santo. Isso é outra mentira inventada, até que inventa mais um santo. Agora mesmo canonizaram mais um santo em Roma. Eles fabricam santo. Não, o único santo é o Senhor Deus, o único ser digno de adoração e veneração, o único Senhor do Universo. Só a Ele a gente pode invocar e pedir proteção e socorro nas horas difíceis. Só Ele. Então, portanto, tudo são invenções. Invenções. E tem Santo Lucas, tem o dia de todos os santos. Olha só. São Paulo, mentiroso. São Paulo, imagina, o primeiro falso profeta da era cristã é venerado no mundo inteiro, no mundo cristão, como um santo. E quero deixar claro uma outra coisa também sobre o assunto de veneração e de santo e os discípulos. Tem São Pedro, né? Não existe São Pedro. Aí é que vamos deixar bem claro. Todos me traíram, só o único que não me traiu há 2 mil anos foi o João, que ficou perto de mim até na hora da agonia. E todos me traíram, só depois que eu reapareci em espírito, demoraram muito ainda para acreditar. Demoraram muito, achavam que quem falava que eu estava de volta era louco. Então quem quiser, examine melhor as Escrituras. Então, portanto, não existe santo. São Pedro, imagine, São Pedro, São Paulo. Santa Maria. São Paulo é o primeiro falso profeta da era cristã. Santa Maria, mãe de Deus, ó. Isso é uma reza. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pescadores. Pescadores? Pecadores. Pois é. Então, vejam bem. Mas é triste isso, saber que tem pessoas que se ajoelham dentro da estátua. Entende? Eu conheci várias pessoas que fazem isso, que faziam. E agora também, inclusive, tem gente que sai de Curitiba ou de qualquer parte do Brasil para visitar um templo satânico que tem uma estátua lá. E ninguém para pensar de onde é que surgiu essa santa. Ninguém para pensar, os que adoram essa estátua, que até o ditador que depois suicidou denominou a padroeira do Brasil, ninguém para pensar. Encontraram uma boneca, um pedaço de boneca sem cabeça num rio ali em São Paulo. Depois encontraram a cabeça, mas tudo programado para chamar a atenção, juntar a cabeça e o corpo e disseram que era Aparecida, porque ela apareceu. Né? E ninguém para pensar que boneca era essa, nada. Não, virou Santa Nossa Senhora Aparecida. Não é verdade, não é assim que se faz. Absurdo dos absurdos. Isso é um pecado grave. É um pecado grave quem ensina isso para as crianças. Um pecado grave também os adultos, porque então eles estão virando as costas para Deus. Tu não tem 2 cérebros. Não pode ter 2 bocas e 2 línguas para orar para Deus e para aquela estátua.
Outro ora para Deus, pede a Ele proteção ou para a estátua. A estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e a desgraça do povo. Por ser muda, não pode ouvir o clamor do povo. Não pode ver o clamor do povo. Ouvir. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. Por cega, não pode ver. Por ser muda, não pode interceder. Exatamente. Eu já falei tanto assim. Então, justamente, por ser cega, não pode ver. Por ser muda, não pode interceder junto ao povo. Pelo povo. E então, portanto, deixa ela de lado. E está previsto também na Bíblia o pecado da idolatria. Em Apocalipse 22, versículo 15, está escrito que ficarão de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Quer dizer que quem ama Paulo e ele que praticou a mentira e amou a mentira, também ficou fora do reino de Deus. Se alguém examinar, eles pegam a mesma Bíblia, onde está escrito isso aí, Apocalipse 22, versículo 15, e depois vão lá se ajoelhar dentro do Paulo. E ninguém sabe, até agora, porque ninguém falou por que ele confessou que era mentiroso. Né? Romanos 3, versículo 7, que ele confessa. Só que ele nunca falou por que estava confessando. Vocês não pensam que ele confessou porque ele era uma brincadeira. Não, porque eles estavam encurralados numa assembleia. Quando encurralaram ele, para se defender da ira do povo, ele disse, com as minhas mentiras enalteço a Deus, porque me chamais de pecador. Senão eu não ia dizer que era mentiroso se não tivesse encurralado. Meditem. É tudo questão de meditar, de analisar, e que Paulo nunca esteve comigo. E ele se tornou o principal apóstolo por conta própria. Bem, alguma outra pergunta mais? Mateus Sardinha, o que é a vida para o Senhor? O Senhor vai embora desse mundo de novo? Mateus Sardinha? É uma pergunta inteligente. Deixa eu falar. A vida para mim é eterna. Um dia, quando eu terminar a minha missão, estarei com o cabelo branco da cor da neve, como está previsto em Apocalipse 1, versículo 14. E daí meu Pai me permite que eu deixe esse meu veículo cela, que é meu corpo, devolvido para a Mãe Terra, e eu volto para Ele. Mas não vou morrer, eu vou apenas desencarnar. É muito terrível que as pessoas não sabem diferenciar. Eu também, antes não sabia. Demorei para descobrir que meu corpo é o meu veículo cela. Veículo que eu ando, mas uma cela porque eu estou retido. E meu espírito sai. Agora, quase todas as noites, para aqueles que não sabem, dá para sair, tem autorização de sair da cela, do veículo cela. Vocês saem muitas vezes em sonho, vão para lugares que nunca estiveram, conversam com pessoas que nem conheciam, ou não é verdade? Sim. Então aí vocês estão saindo de noite, deixaram o corpo lá descansando e saíram. Mas ele fica ligado, o eu maior é que sai. E fica lá ligado por um fio sutil. Qualquer coisinha já volta para o corpo. Agora quando desencarna, desliga tudo. Daí o sangue coagula. Para aqueles que não compreendem isso, tratem de meditar sobre isso. Nanda, de 1977, pede, Jesus me abençoe. Ela chama o Senhor de Jesus. Quem é essa? Nanda. Tem outro aqui que também está falando em bênção, Daniel Marconi. Está de aniversário hoje, pede uma bênção especial do Senhor. Pois eu vou dar depois a bênção para ele, para ela, só que dizer para ela que Jesus é um nome obsoleto. É o nome que eu usava há 2000 anos. Então, para ela saber também que eu só passei a usar Jesus depois do batismo, depois que eu jejuei. Até o jejum, há 2000 anos, eu usei o nome de Emanuel, como está na Bíblia escrito. Está lá escrito para quem quiser ver, analisar. Eu só passei a usar Jesus depois do batismo de João Batista, depois do jejum, aí que eu passei o nome a usar Jesus, e antes está lá escrito na Bíblia que uma virgem, por isso mesmo o Senhor fará este sinal. Uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamar Emanuel, e comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem.
Mas em outras Bíblias que falam direto comerá leite coalhado e mel. Porque a manteiga naquele tempo era feita de leite coalhado, e porque o leite coalhado é azedo e o mel é doce, é isso que o Senhor quis dizer. Que eu tinha que experimentar as coisas azedas e doces, as boas coisas, os prazeres e o sofrimento. Até aprender a separar o mal do bem. A saber, quando eu jejuei, meu Pai me deu poder sobre a carne, como está lá escrito também na Bíblia. Eu disse, animai-vos, eu venci o mundo. Como eu venci o mundo se eu não tivesse estado antes a mercê dele? Então ele me deu poder sobre a carne, eu passei a viver sem ter que comer leite coalhado. E sim, ou seja, só via as coisas boas que ele me mostrava. Isso é uma coisa, uma história, um dia vai ser tudo explicado isso. Pode falar outra pergunta? Pode. Sandro Arari. Me gusta oír suas explicações, mas aún me gustaría saber mais sobre el espírito. Como é o nome dele? Sandro Arari. Ele não diz de onde ele é. Diz para ele Posso que perguntar? que daí eu vou responder. Ah, mas o senhor pode Não, responder mas sobre o eu posso responder, espírito? mas eu queria saber de onde é, já que ele está falando em espanhol. Bom, tem uma pergunta enquanto ela acha, então. Hable de onde viene, hijos. De onde eres? Pode falar. Pode falar? Pode. Tiago Pereira. Sou evangélico e maçom. O que o INRE acha da maçonaria? Admiro muito ele. Sabedoria sem igual. Pois é. Diga para o Tiago Pereira, depois eu vou responder esse aí, tá, minha filha? Tá, eu perguntei, mas não sei se ele está ali Vamos ainda. ver. Vou responder para o Tiago Tiago Pereira. Pereira. A maçonaria é uma instituição esotérica, independente. Ela não tem, como é que eu diria, compromisso com nenhuma igreja. Uma instituição esotérica, que onde eu estive sempre me tratou muito bem. Em Curitiba, quando eu vim de Curitiba para cá, porque a sede, em Curitiba era a sede do Reino de Deus, formalizada pela SOST, era de 24 anos lá. Ficou 24 anos lá e daí eu vim para cá em 2006. E quando eu vim para cá, de lá de Curitiba, tudo mudou. Mas eu estava... O que era mesmo? Se levantou aqui. Sobre maçonaria. Ah, é que o Sandro respondeu que Pois ele é, mora em... Aí, concluindo só. Bom, Depois o senhor saiu de Curitiba, que ele Eu falou vejo que tem sobre uma coisa assim meio esquisita aí na frente. Está tudo em ordem, hein? Tudo aqui é que eu tenho que levantar para... Então, Que o Sandro respondeu, tá. dando Então, eu ele. queria dizer para ele, lá de Curitiba, então, quando eu vim para cá, um venerável da maçonaria, meu amigo, meu seguidor, meu seguidor, ele inclusive me convidou para me despedir da maçonaria inteira, que eu nunca frequentei. Naquele dia eu fui lá, estavam todos reunidos no Grande Oriente do Paraná, chama-se Grande Oriente. Lá, eu fui lá, falei umas 2 horas para todos me ouvirem e me despedi deles. Eles não tinham, só 2 que tinham frequentado lá, me visitado. O genitor desse, que é o Maurício Arruda, e o genitor dele, que tinha me visitado. E ele que me convidou para falar para os colegas dele, os fraternais, e falei 2 horas. E foram muito amáveis comigo, respeitadores, e pronto, 2 horas, e eu constatei que são pessoas experientes, geralmente pessoas já estudadas. E no México eu falei para a maçonaria, também a convite, só que lá no México a maçonaria é mista, lá tem masculino e feminino. Aqui no Brasil, até tanto que eu sei, ela é só masculina, né? Inclusive aqui em Brasília mesmo tem vários maçons que já me visitaram. O que mais? O Sandro, ele vive no Brasil, mas ele é de Castilha de la Vieja. Mas eu perguntei que país que é, porque eu não sei. Ah, tá, eu também Castilha de la Vieja. Tá bom. Não, também. Eu já ouvi falar, mas não sei de onde é. Ou então, de qualquer maneira, a pergunta dele. Ele vai. perguntou sobre o espírito. Aham. Então, o espírito, é bom que todos saibam que o espírito todos têm, todos os seres que se A movem. Espanha. Ah, tá. Eu estive em Madrid. Ah, pronto, você quer saber. Aliás, eu fui, já que ele é da Espanha, informe ele que eu estava falando ao povo, Ele está vendo. que eu estava falando ao povo na frente da corte inglesa, e a polícia veio, quando eu desci do pedestal onde estava, e queria que... Onde te ubicas? Onde estás hospedado? Eu disse, no Hotel Regente.
vamos a cambiar a vestimenta. Aí onde que eu fiquei irado, e não, aí o povo ficou irado também, ficou agitado, aí fomos todos para uma chefatura de polícia. E daí chegando lá, o chefe escutou o barulho, todo o tumulto, e veio para fora e perguntou quem eu era. Eu falei quem eu era, ele disse, em Espanha Cristo pode falar onde quer. Ele me liberou. Essa é a lembrança que eu tenho de Madrid, né? O restante é detalhes. E também estive hospedado na casa de uma espanhola lá em Portugal. Mas vamos lá. Então ele quer saber do espírito. Todos têm espírito. Todos os seres que se movem têm espírito. Só que a diferença é todos que se movem sobre a terra. Né? Já o peixe não tem. Mas todos que se movem sobre a terra têm espírito. Agora, a diferença é quem tem alma. Quem tem espírito, os espíritos que se movem sobre a terra, quem não tem alma, que a alma é ligeiramente acoplada no espírito, é como o lado superior do espírito. E então, esses que têm espírito, que se movem sobre a terra, não têm livre-arbítrio. Só o ser humano que tem livre-arbítrio. Aí tá, por isso que um tigre pode comer até uma criança e não tem pecado nenhum. Entende? Agora, o ser humano, qualquer ato que ele pratique fora da legislação divina, é pecado, ele vai ter que pagar, então. Espero que ele entendeu, então. É que o espírito vai evoluindo, vai ter que ir evoluindo, e tem alguns que ainda parece que não tem alma, que ainda fazem coisas tão bestiais aqui na Terra, praticam atos tão bestiais, que o povo chama, a voz do povo, um desarmado, que é quando as pessoas, de repente, cometem atos tão perversos que não dá para ver no alma. E aí o restante fica por conta da divina providência, que quando e como ele vai ser castigado aquele que comete o crime, que comete os pecados graves. E eu, a esse que me pergunta e a todos que me ouvem, recomendo e digo, por que temos que perdoar os que ofendem? Que a dominante de perdoar até 70 vezes, pensaram que era por bondade minha. Eu mesmo disse, eu não sou bom. Quando você é mestre bom, mas eu não sou bom. Meu pai é bom, ele é que faz as obras. E quando eu disse para perdoar até 70 vezes, é para quando tu não ficar conectado com a pessoa que faz o mal. A pessoa que te ofendeu, te fez o mal, se tu ficar pensando nele, com raiva dele, tu fica conectado. E quando ele cometer um novo ato delituoso, tu estarás presente, estarás participando. Então, melhor deixe-te conectar. Perdoar não porque tu és bom, e sim porque não queres ter pacto com alguém, com algum agente do mal. É isso, por isso perdoar. Mateus pergunta por que em Jerusalém algumas pessoas não acreditam em você como o Filho de Deus. Bem, aí também é uma crença, é uma questão de cada cabeça é uma sentença. Que os judeus geralmente não acreditam no Senhor. Claro, há 2000 anos. Por quê? E olha quanto eles ficam, até hoje. Eu tive já hospedado com judeus, mas os judeus que me assessoraram no México, por exemplo, Davi e Moisés Davi, eles disseram que se a família soubesse que estavam comigo me servindo e me atendendo, eles iam ser expulsos da sinagoga de casa. Em Lima, no Peru, o Rafael Barão, uma pessoa muito especial, que inclusive ele que fez, inspirado uma parte do símbolo do Reino de Deus, que ele fixou uma cruz numa estrela de Davi. Ele disse que porque ele sofreu muito por amar uma católica, uma cristã, foi até internado. Daí ele disse assim que tem que ser no futuro. Os judeus e cristãos, uma só família, não, enfim. Então, eu encontrei judeus em Manaus, eu tive hospedado na casa de um judeu também, e, enfim, encontrei judeus que vieram, que olham para ver, mas eles estão impregnados a doutrina deles, os ensinamentos que eles têm, que para mim já não é nem uma religião, é uma coisa assim que faz parte deles. Né? Então é muito difícil eles compreenderem que eu sou servo de Deus, ou mesmo crucificado, e mesmo a doença também não acreditar em mim. Então é uma coisa assim, é muito difícil. Eu falei, aqueles que estou falando que me hospedaram, que se aliaram a mim, esses compreenderam. Por esse motivo, eles disseram para mim que se os genitores deles
soubessem da ligação deles comigo, eles seriam expulsos de casa e da sinagoga. Eles me levaram a conhecer um lugar muito lindo no México, eu não lembro agora o nome do lugar, mas um lugar no meio da natureza, que tem uma piscina natural, assim, tudo natural, é a coisa mais linda. Então, naquele tempo, algumas pessoas me mandavam no lugar, eu não lembro nem sempre de todos os nomes dos lugares, né? Simone Piazzini era judia, Hã? né? A Simone Piazzini era... Sim, uma médica judia, que esteve aqui no Brasil durante uns anos presa por espionagem, mas ela veio lá em Curitiba, pediu uma bênção, se ajoelhou e disse que só se ajoelhava diante de mim porque sabia quem eu sou. Porque o senhor está aqui pelo espírito, não por etnia das pessoas. Eu não Judeu ou quero saber não, não importa. Qualquer ser humano que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, que tem cérebro com mais de 7 neurônios funcionando, é importante. Se não funciona, não vai ver. Então daí eles vão se entender, vai me olhar, vai falar comigo. Até pessoas já dizem, olha, eu fui detido mais de 40 vezes. E eu já fui detido e o delegado, depois de um longo interrogatório, disse, olha, em Mônaco, não é possível. Então quer dizer que Cristo na terra. Aí, então, já que está escrito, vai abençoar meus colegas, me levou lá na sala onde estavam todos os colegas dele, atrás de máquina de escrever, isso foi em 81. E pediu uma bênção para todos. Depois me levou de volta para o hotel, muito emocionado. E aqui no Brasil mesmo, eu fui detido várias vezes. E depois, o Coronel Bahia, que era diretor do presídio, onde eu estava hospedado, depois do Ato Libertário em Belém do Pará, ele reunia-se comigo todos os dias, me chamava lá para conversar com ele, tomou a bênção e tudo, e disse, está até escrito no jornal. Ele disse, tem até jornais arquivados aqui na SOS, onde a justiça não processará Cristo novamente. Me tratou com muito amor. Já o irmão dele, não. O irmão dele, que não tinha nada a ver com a polícia, mas que era espírita, sei lá, de uma dessas religiões exóticas, esse já ficou contra mim. Então é assim, está previsto também na Bíblia que eu disse que um será tomado e outro será deixado. Eu disse assim, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Porque está lá escrito. Por que eu disse muitos serão chamados e poucos os escolhidos? Porque eu chamo todos. Agora não estou chamando todos. Agora quem escolhe é meu Pai. Se alguém que está me ouvindo agora, Deus mostrar quem eu sou, e se alguém vai querer vir se juntar a mim, vai querer, pelo menos no mínimo, se tem liberdade social, de participar da minha causa. É assim. É por isso que eu não peço nada de ninguém, não peço esmola, não faço chantagismo como os falsos profetas, não vendo sacramentos, que eu disse que é pecado vender. Se dá de graça, vem de graça receber. Mateus 10, versículo 8. Todo esse sacramento de casamento, tudo é falso. Porque as coisas de Deus não têm preço. Mas vai valorizar o sacramento. Então daí, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, estão me vendo agora e sentindo lá dentro deles, esses bem. E hoje mesmo fiquei sabendo um cidadão que me conhecia há muito tempo e que ele disse que de repente deu um clique lá de Portugal. Fiquei sabendo hoje. Que deu um clique nele e que agora ele sabe quem sou. Imagina. Quer dizer, tem muito, eu tenho meus discípulos. Também quero informar a todos que me ouvem que nunca pude escolher discípulo. Bom que saibam que aqueles que dizem que eu tenho mulheres e homens comigo. Só que tem mais mulheres porque Deus deu a intuição para elas. Ponto. Mas então tá, eu nunca pude escolher meus discípulos. Quem escolhe é meu Pai. Se eu fosse escolher, o critério seria outro. O meu Pai que escolhe. Se eu fosse escolher discípulo, eu não teria o primeiro discípulo uma mulher. Que a Beverê, que Deus a tenha, ficou comigo quase 40 anos. Ela estava em Belém do Pará. Ela tinha 54 anos. Tá? Se eu fosse escolher, mas nunca. O Senhor me mostrou que ela seria a primeira discípula. E ela ficou comigo, enfrentou tudo e todos. Enfrentou o poder judiciário do Rio de Janeiro, que tentaram declarar louca, e ficou comigo até o fim. Então eu não posso escolher, tá? É o meu Pai que escolhe, graças ao Pai, graças te dou, Pai, porque a tua bondade que vale para mim, eu digo.
Então daí tá. Aí outra coisa, eu também não posso prender ninguém. Eu amo a liberdade. Por isso eu deixo livres vocês que eu amo. Se vivem comigo, ficam comigo, porque Deus permitiu. E se não, eu não faz muito tempo, casei uma discípula, uma ex-discípula. Que Deus mostrou que chegou, o tempo dela passou aqui e que eu tinha que abençoar os Nubank. Pronto. Daí então, eu não tenho vontade. O mesmo Mateus que perguntou de Jerusalém, ele perguntou, e aquela frase que o Senhor vai surgir no céu com os anjos? Qual o sentido? Queria entender, quero entender. De novo aí... Ele está bem inquieto. Sim, de novo para ele... Ele está bem inquieto, Isso, querendo então, saber. para ele saber, então primeiro eu tenho que de novo repetir uma vez mais que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo pode-se compreender a Bíblia. Por que ela é assim? Porque foi feito por homens. Tem coisas lá que não foi... Por exemplo, desde quando, só para ele compreender, para ele começar a compreender, desde quando que Deus ia dizer que se arrependeram de criar os homens? Imagina, Deus, o Criador Supremo, jamais se arrepende. Desde quando que Deus ia mandar Josué matar mulheres e crianças? Desde quando? Então tem que entender o significado da Sagrada Escritura. Tem que ver o que veio de Deus, o que não veio de Deus. Desde quando que Deus ia mandar Ló fecundar as filhas? Pense nisso. Então a Bíblia tem coisas fortes, belas, perfeitas, que é a lei de Deus, mas tem que ser por isso que eu sempre digo, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo o que se passa e está abençoado. Aí tu vai lá para o Pai, pedir para o Pai os mistérios dele, aí ele te explica o que está certo, o que está errado, o que veio dele e o que não veio. É isso. Deus inspira, por exemplo, alguém para criar uma máquina. Mas se na hora vamos ver o engenheiro técnico que fazer uma coisinha por conta dele, pois aquela máquina pifa. E os homens querem fazer sim, por conta própria às vezes uma coisa. Né? Então tá. Ele entendeu o que eu falei? Não sei, ele está assistindo. Tá. Então agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Meu pai disse, meu Pai Senhor é meu Deus, e disse que eu devo reaparecer. Quando me perguntam, né? Ingrid, tu nunca mais vai na televisão? Faz anos que não me venho na televisão. E muita gente acha que o senhor tinha morrido. Muita gente falaram, no Brasil todo. Aqui eu tinha morrido. Então quero deixar bem claro que eu fui tantas vezes na televisão, mais tantas. Em São Paulo eu fui em todas as televisões, dormi várias noites lá no SBT. Dormia nos hotéis lá para atender as solicitações. Falei na FAP e na Universidade USP de São Paulo. Enfim, falei na Praça Sé. E no Brasil todo, eu estive falando. Então agora eu não vou mais aqui. Eu fui convidado já 2 vezes e não pude ir no SBT com o Danilo Gentili, um jovem da Rede Globo também, muito capaz. Eu senti que eram boas intenções. Como é que era? Tata Werneck. Tata Werneck. Também que o Senhor abençoe ela pela boa vontade, mas eu não posso ir, porque eu tenho que ficar aqui, falando aqui, direto para todos que quiserem me ouvir, e também porque vem as televisões estrangeiras. Aqui já veio 2 televisões da Alemanha, e se eu tivesse ausente, não ia me encontrar. Veio da França, da Noruega, Ucrânia, Suécia. Ucrânia. Todos vieram aqui, e daí é claro que eu tenho que me encontrar com eles. Agora está chegando a hora de também eles poderem me ver, me questionar, me interrogar, porque eu percorri a Europa um bom pedaço, falei o que pude. Durante 7 meses que eu estive morando na França, a França foi o primeiro canal de televisão do mundo a dizer, numa noite, 8 horas da noite, na antena do Cristo est revenu sur la terre. Me mostrou eu no povo, na Praça do Povo, com o povo, paralíticos andando, enfim, mostrou, 8 horas da noite. Isso em 1981, né? 80 para 81. Faz tempo, né? Mas os jornais de lá, né? E uma vez eu marquei um encontro com o povo no jornal de Liberação,
que era mais líder lá. E na última hora, eu marquei um encontro com o povo no Arco do Triunfo. E na última hora, sabe o que escreveram que eu marquei um encontro na Torre Eiffel. Disse assim, onde é que se viu ele, o Cristo, perto de uma torre de aço? Eu digo, isso é de propósito. Mas mesmo assim botaram na capa. Só que daí, então, muita gente pensou bem na Torre Eiffel. Mas eu tive no Arco do Triunfo, fui detido lá, porque disseram que eu profanei um lugar para ele sagrado. Mas na prisão, na central de polícia de Paris, vinha o povo lá e diziam, queriam eu de volta. Daí o policial dizia, mas ele pôs os seus pés no lugar mais sagrado. Ele dizia, Luís c'est sacré. E até que finalmente eles me devolveram, na mesma tarde, e disseram assim, que se eu fosse mais uma vez no Arco do Triunfo, aí eles iam me prender e expulsar. Daí eu voltei para Montaterra, né, que era o meu quartel-general, onde eu estava albergado. Montaterra era um lugar, um povo humilde que me amou muito, muito. Onde eu fiquei maior parte do tempo, também em Beauvais, em Bergerac, em Marselha, mas Montaterra foi o lugar que eu fiquei mais tempo na França. Onde eu tenho uns filhos que me amaram muito lá. Mas o tempo passou. Posso fazer mais uma pergunta? Vai lá. A pergunta é do Claudinei Apemarra. Qual sua missão aqui na Terra? Pergunta para o senhor. Uma boa pergunta. Despertar as consciências. A minha missão aqui na Terra, eu nunca fiz milagre. Meu pai faz as obras, mas ele não é milagre. Quer dizer, o maior milagre que eu posso fazer aqui na Terra é abrir a mente de uma pessoa para enxergar a verdade. O ser humano para tomar consciência de Deus, saber que Ele é o único ser criado, que só Ele que conta, que sem Ele ninguém é nada. Tem pessoas que vão para o leito de morte, ateu, e só na última hora descobriram Deus. Quer dizer, porque Deus, como Ele não é palpável. Aí é que está. Deus não é palpável. Mas Ele é onipresente, está em todo lugar. Onde Ele reina absoluto é lá no infinito. Quem quiser falar com Deus, tranca-se no quarto, invoca o Pai com os olhos abertos em direção ao infinito. Nada pode falar com Ele. Agora, Ele, Deus, não é como um ser humano. Então, nem como é que eu digo que Ele é universal, que Ele está em todos os lugares, e falar com Ele lá em cima? Porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas só que para falar com Ele só lá em cima, onde Ele reina absoluto. Que aqui na Terra Ele deu livre-arbítrio para os terráqueos. Eles podem pecar, podem blasfemar, podem xingar. Eu cansei de ver gente xingando Deus também. Mas se alguém é ateu e xinga Deus, não tem pecado. O maior pecado que tem é alguém que não é ateu e diz que Deus é um boneco. Fica adorando Deus, uma boneca. Isso é pecado. Agora, se alguém é ateu e xinga Deus, daí ele é inocente. Ele tem o mesmo pecado que tem um cachorro com latte. Cachorro latte não é pecado. Ele é um homem. Falando em pecado, o Exxon Alves pergunta se é pecado fumar. É. Tudo que tu fizeres que faz mal para ti ou para outro nem é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal para ti nem para os outros não é pecado. Fumar é pecado porque faz mal para ti e depois também faz mal para os outros. Eu tive lendo recentemente uma biografia de Mao Tse-tung, que foi um líder da China, que ele morreu todo contaminado por causa do tabaco. Morreu fumando, coitado. Entende? Então é pecado e o cigarro faz mal para ti e para os outros também. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção para todos. Meditem bastante, pensem no Senhor e amanhã é outro dia. Mas pensem, se quiserem fazer pergunta para mim, podem mandar por cá, mas daí, se quiser que a pergunta seja respondida por primeiro, então mande de onde vem. É nome e localidade, daí. Nome e localidade. Não pode ser um pseudônimo, não é para ter nome não. Mas tem que dizer de onde está falando. Meu pai disse que tem que ser assim. É de Juiz de Fora, é de Curitiba, é de Florianópolis, pode de Porto Alegre, não importa. Claro, se tu falar a verdade, porque a resposta eu vou responder para aquela pessoa que vive naquele lugar. Que é assim que o meu pai disse que tem. Então ele tem que mandar de onde está. E o nome não tem problema se não quiser declinar o nome. Né? Não é, porque às vezes existe problema sério. Hoje em dia tem
Eu sei que tem pessoas que vão pôr um cidadão que trabalha no escritório. E o patrão dele é um fanático, né, contra mim. Daí ele não quer que o patrão saiba o que ele perguntou. Tem disso. Dá só o primeiro nome e pronto. Pronto. O primeiro nome pode ser. Pronto. Então, o primeiro nome pode ser, é verdade. E até criaram um copia e cola, transforma água em vinho, de tanto que querem tomar. Não querem tomar. Estão querendo economizar. Antes de sair daqui, antes de terminar a bênção, tem que fazer água virar vinho. É a coisa mais idiota que alguém pode pensar que foi feito. E não obstante, eu garanto que não houve isso. Primeiro que eu nunca fui em festa. Uma mentira que eu estava numa festa. Eu nunca fui em festa. Você tem a principal resposta. Sempre que seu pai mandar, você faz. Mas claro, mas ele não, se ele me mandar, ele dá. Mas aí é que eu sei adiantado que ele não vai mandar. Mas, exemplo, o Danilo Gentili fez uma brincadeira comigo lá no programa de televisão. Tá bom, quero um vinho. Eu digo, eu não quero brigar, não quero tomar vinho agora. Eu não tomo nem sei. Mas eu quero tomar. Então, toma, compra e toma. Não, eu sempre que meu pai mandar, mas para mostrar que ele fez essa brincadeira, mas ele me respeitou, ele tem foto dele ajoelhado tomando bênção. Foto e filme até. Ele tomou a bênção, ele fez isso, é uma brincadeira, porque ele é humorista. Eu estive aqui 2 vezes na casa do Senhor, muito respeitoso. Agora ele se acha um humorista. Também que ele me convidou 2 vezes, eu não pude ir as últimas 2 vezes. E eu fui lá no SBT muitas vezes. No SBT, na Rede TV, na antiga, quando a televisão, o SBT ainda era na Santa Veloso, lá em São Paulo, eu já fui lá. Olha lá, que nem era onde ela é. Em São Paulo, no Rio. Uma vez eu vim do Rio de Janeiro, ali na Santa Veloso, onde eu tinha um programa. Onde era. Bom, agora, finalmente, eu vou pedir o pai a benção. Quem quiser, repita. Ótimo. Não tem muito. Anote lá, né? E pergunta na outra aparição minha. Quem quiser tomar a bênção, lá em casa, os que estão em casa também, pode pôr a mão assim, olhos bem abertos, que o Senhor vos abençoará sobejamente. Olhos abertos, eu vou pedir ao Pai. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos até breve e até sempre.